E Jesus, olhando para eles, disse: Para os homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Marcos capítulo 10, versículo 27. Vimos a admiração dos discípulos retornar. Cristo, que nunca quer se preocupar com seus problemas e espanto, graciosamente olha para eles em palavras e, cheias de conforto, dá uma solução para aquilo que era um enigma para eles. E Jesus, olhando para eles, disse: Aqui temos, primeiro, o gesto de Cristo. Jesus olhou para eles. Segundo, a resposta de Cristo, distinguindo como é impossível e como não. Na primeira parte da distinção há uma concessão. Isso com os homens é impossível. No segundo ramo há uma correção, mas não com Deus. Este último ramo é confirmado por uma razão geral, pois para Deus todas as coisas são possíveis. Nesse texto, 3 coisas são afirmadas. Primeiro, a impotência da natureza. Segundo, a eficácia soberana da graça. Terceiro, a verdade geral na qual se baseia. E essa é a onipotência de Deus. Consequentemente, os pontos são 3. Primeiro, que é impossível para o mero homem, por sua própria força natural, chegar ao céu. Segundo, homens que estão desanimados com o sentimento de sua própria impotência devem considerar o poder de Deus. Terceiro, que este poder de Deus é todo suficiente e pode fazer todas as coisas. Primeiro, que é impossível para um mero homem, por sua própria força natural, chegar ao céu. 2 coisas evidenciarão isso. Primeiro, existem legais, todos nós somos excluídos pela sentença da lei de Deus, e portanto é impossível para qualquer mero homem chegar ao céu. A lei não conhece nenhum meio de justificar um pecador, mas apenas de salvar uma criatura santa e inocente. Se não formos santos e inocentes, há uma sentença em vigor contra nós. Essa escritura expressa o teor da lei em Gálatas capítulo 3, versículo 10. Pois todos que praticam as obras da lei estão sob maldição, porque está escrito: Maldito todo aquele que não continuar em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para as praticar. Pressupõe-se uma natureza inocente, pois a pessoa deve continuar, não diz agora começar. A lei não trata o homem como decaído ou caído, ou como já tendo rompido com Deus, mas como estando em um estado bom e são. Portanto, visto que pela queda somos pecadores, também estamos sob a maldição por natureza, e eram por natureza filhos da ira, assim como os outros, sujeitos ao golpe da ira vingativa de Deus, bem agora, como o homem é impossível. Efésios 2, versículo 3. Deus colocou um querubim com uma espada flamejante que mantém a passagem para o paraíso. Os portões do céu estão fechados para nós agora. Nenhum mero homem pode apaziguar um Deus irado ou redimir sua alma da maldição que o mantém fora do céu. Somos fracos e sem forças, porque quando ainda estávamos fracos, no devido tempo, Cristo morreu pelos ímpios. Romanos capítulo 5, versículo 6. Fraqueza ou falta de força tem o mesmo sentido da indignidade. Somos incapazes de realizar obra ou dever através da maldição da primeira aliança. E quando éramos totalmente pecadores e indignos, então Cristo morreu por nós. E portanto é impossível no que diz respeito à sua exclusão legal, pois suponhamos que poderíamos obedecer perfeitamente para o futuro, mas o pagamento de novas dívidas não acabará com as velhas dívidas. Estamos sem forças, porque não podemos expiar as transgressões anteriores, e assim a lei se tornou impossível devido à fraqueza da nossa carne. Romanos 8, versículo 3. Porque o que a lei não podia fazer, visto que estava enfraquecida pela carne, Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne do pecado, e pelo pecado condenou o pecado na carne. Segundo ponto. Há dificuldades evangélicas. Existem dificuldades no Evangelho que o mero homem não consegue superar. Embora o Evangelho dê esperanças de entrada no céu ou de reversão de condições estritas da lei, ainda assim em termos tais que devemos estar em dívida com a graça para eles. Cristo, que exige as condições do Evangelho, também deve dá-las a nós. Atos 5:31. A este Deus o exaltou com a sua destra para ser príncipe e salvador, para dar arrependimento a Israel e perdão dos pecados. Ele não é apenas um príncipe e legislador, mas também um salvador ou o autor e fonte da graça. Ele não apenas dá o privilégio, a remissão, mas ele dá a condição. Se você concede que Cristo dá o privilégio e exige as condições, e nada mais, você legaliza Cristo como os samaritanos tinham um templo sem arca e sem propiciatório, ou, por assim dizer, de uma lei sem graça.
ou se você separar a lei do evangelho, da graça do evangelho, isso é impossível. Porque é assim impossível para o homem nos termos do evangelho? Todos reconhecerão a impossibilidade legal, mas de onde vem essa dificuldade evangélica? Surge de três coisas: uma natureza corrupta, existem impedimentos externos, muitas armadilhas externas, e a inímica opósio, ou seja, muita inimizade e oposição. Portanto, com o homem é impossível. Primeiro, existem vitórias contrárias, uma natureza corrupta inclinada ao mal e avessa ao bem. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Deus viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era apenas mal continuamente. O homem tem um coração que, se for abandonado a si mesmo, estará sempre cunhado maus pensamentos, maus desejos e movimentos carnais e desordenados. E assim como o coração do homem é propenso ao mal, ele é avesso ao que é bom, e tão avesso que não pode cumprir nenhum dos grandes deveres que Deus exigiu dele. Observe esta aversão e impotência em relação aos deveres. Ele não pode saber, acreditar nem obedecer. Ele não pode saber. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois eles são loucura para ele, e ele não pode conhecê-los, porque eles são discernidos espiritualmente. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. E ele não pode acreditar. Ninguém pode vir a mim a menos que o Pai que me enviou o trouxer. João capítulo 6, versículo 44. Não é dito, ele não faz, mas não pode. E ele não pode obedecer. Romanos capítulo 8, versículo 7. A mente carnal é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem de fato pode estar. E considere esta impotência em relação aos nossos pensamentos, palavras e ações. Ele não consegue ter um bom pensamento. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5. Não que sejamos suficientes por nós mesmos, para pensar qualquer coisa como sendo de nós mesmos. Ele não consegue falar uma boa palavra. Mateus capítulo 12, versículo 34. Como podeis vós, sendo maus, falar coisas boas? E ele não pode fazer nada de bom, conforme João capítulo 15, versículo 5. Sem mim nada podeis fazer. Ele não diz, você não pode fazer grande coisa. Você não pode ser em alguma tentação iminente com honra, ou em algum dever notável, mas nada. Você não pode fazer nada sem mim. Bem, então quando não podemos saber, nem crer, nem obedecer, nem pensar, nem falar, nem fazer nada sem a graça, certamente é impossível que o homem por si mesmo cumpra as condições do Evangelho. Ele é totalmente impotente e incapaz de se ajudar. Segundo ponto, existem impedimentos externos. O homem é impotente e corrupto naturalmente, e sua corrupção é alimentada e fortalecida pelas coisas mundanas, e assim sua condição exterior se mostra uma armadilha para ele. Tudo que há no mundo, as concupiscências da carne, concupiscências dos olhos e a soberba da vida não são do Pai, mas são do mundo. 1 João capítulo 2, versículo 16. A luxúria ou o apetite descontrolado encontram a dieta responsável. Existem objetos sensíveis que, para nossa alma assim constituídas, revelam-se tentações e armadilhas astutas e perigosas. Se encontrarmos a luxúria, o mundo nos proporcionará o objeto. Para as concupiscências da carne, existem prazeres e deleites carnais que assolam nossa alma, para nos atrair e seduzir do rigor da severidade da profissão cristã. Para as concupiscências dos olhos, existem riquezas e todos os tipos de lucros, e para o orgulho da vida, existem dignidades e superioridades e aclamações populares, e todos os tipos de preferências, ou qualquer coisa de que os homens se orgulhem naturalmente, para que uma pobre criatura que vive no meio de tantas armadilhas e tentações possa gritar tristemente, como Bernardo: "Oh, ai de mim, aqui estão armadilhas e tentações, e há uma natureza sensual em nós que é fortemente atraída por tudo que nos rodeia." É verdade que as riquezas, os prazeres e as honras não eram armadilhas na sua instituição original ou na intenção de Deus, mas provam-nos através da nossa afeição corrupta. Deus os ordenou como uma necessidade solidária, como nos diz Jerônimo, para serem auxílios e confortos em nossa condição mortal. Mas através do forte afeto que temos por Ele, eles se revelam grandes armadilhas. 2 Pedro capítulo 1, versículo 4. As corrupções que há no mundo pela luxúria. É da corrupção não mortificada e da luxúria por eles. Aqui então está o que aumenta a dificuldade
Esses objetos sensíveis para os quais temos uma grande inclinação por natureza e que estão continuamente presentes conosco, encantam e desviam o coração de Deus e das coisas celestiais, de modo que ou pecamos nele ou por eles. Ao usá-los ou ao obtê-los e guardá-los, muitas vezes ofendemos a Deus e transgredimos a regra que nos é dada, de modo que além da impotência natural que existe em nós para todas as coisas espirituais, a alma é ainda mais depravada e corrompida por maus hábitos ou inclinações particulares para qualquer um desses objetos sensíveis. Este é um impedimento adicional à nossa condição por natureza, pois um gasto torto ao crescer torna-se mais difícil de ser endireitado. É impossível para qualquer mero homem receber as coisas do Espírito, mas muito mais para alguém que está casado com qualquer uma dessas coisas sensíveis. Pois aqui Cristo coloca a impossibilidade sobre um homem rico carnal, porque ele tem muito do mundo para desviar seu coração de Deus e da verdadeira felicidade. Existem graus de impossibilidades, como alguns têm menos impedimentos e alguns têm mais. Então é mais ou menos impossível, pois eles precisam de mais ou menos graça especial e extraordinária de Deus. Pois consideremos quaisquer disposições para esses objetos sensíveis. Consideremos qualquer uma das disposições para essas coisas sensíveis, sejam elas riquezas, as concupiscências dos olhos, assim ele chama a cobiça, ou uma inclinação para as riquezas, pois pelos olhos do coração é ferido, e assim a dificuldade de salvação está melhorado. Uma vez que os homens estabelecem isso como seu objetivo, fazem do seu negócio ser ricos e grandes no mundo, os que querem ser ricos caem em tentação e em laço. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9. Ou seja, uma inclinação para a honra, seja para a popularidade ou para a estima do povo, ou a ambição ou a um desejo desordenado de promoção por parte dos magistrados e potentados do mundo. João capítulo 5, versículo 44. Como vocês podem acreditar que recebem honra uns dos outros? Torna a impotência ainda maior. Ou se for inclinação para os prazeres, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 4. Mas, principalmente, nosso Senhor aqui coloca a dificuldade nas riquezas. Por quê? Porque essa é uma tentação complicada e é o combustível do prazer e o meio pela qual alcançamos honras e grandezas no mundo. Portanto, aqui está a maior dificuldade para um homem rico em seu estado corrupto de entrar no reino de Deus. Terceiro ponto. Existe uma oposição inimiga se quisermos ir para o céu. Existem inimigos aos quais nos opomos. Primeiro, o diabo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Vosso adversário, o diabo, como um leão que ruge, anda em derredor procurando quem possa devorar. E homens ímpios, João capítulo 15, versículo 19. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria os seus. Mas, porque vocês não são do mundo, mas eu os escolhi do mundo, portanto o mundo os odeia. E todo aquele que viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerá perseguições. 2 Timóteo capítulo 13, versículo 12. Mas, porque a grande oposição vem de Satanás, insistirei em Efésios capítulo 6, versículo 12. Não lutamos contra a carne e o sangue, mas contra os principados, contra os governantes das trevas desse mundo, contra a maldade espiritual nos lugares celestiais. Existe uma parte mais terrível e perigosa contra nós do que o poder corporal e humano. Na verdade, temos inimigos corporais e eles são grandes desânimos e grandes desânimos no caminho da salvação, quando o Senhor solta as mãos contra nós. Estas são apenas forças auxiliares de Satanás que ele desperta e emprega, mas a parte principal do nosso conflito e luta é contra demônios e anjos malditos, inimigos de grande poder, força e influência sobre os governantes das trevas deste mundo. Eles têm um grande poder sobre a parte ignorante, carnal e cega do mundo, e é com eles que contentemos e lutamos sobre as coisas que dizem respeito à honra de Deus e ao bem-estar eterno das nossas almas. Agora esta terrível oposição quão rapidamente derrubará uma pobre criatura que permanece apenas por sua própria força. Infelizmente, coloca criatura contra criatura e Satanás será muito duro para nós. E ele nos excede na categoria de seres e, portanto, não somos pareo para o diabo. Nosso adversário é de uma substância espiritual e imaterial, tão invisível tanto em sua natureza quanto em sua abordagem, e muitas vezes nos atinge com um golpe mortal antes de sabermos que é ele, e na própria simplicidade de nossos corações, caímos na armadilha. E novamente ele é tão inquieto em seus ataques, tão incansável em seus movimentos.
Seu adversário, o diabo, como um leão que ruge, anda por aí procurando a quem possa devorar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. O melhor cristão ficará surpreso se não houver alguém maior do que ele para apoiá-lo e por ele. Ele está enfraquecido nosso conforto, ou nos induzindo a pecar ou nos cansando dos caminhos de Deus. Se ele não pode nos perverter e nos levar por algum pecado grave a desonrar a Deus, ele não deixa de nos irritar e de tornar nosso caminho celestial desconfortável para nós. O diabo nunca deixa de prosseguir os seus desígnios, mas observa todos os nossos movimentos, todas as posturas de nosso espírito, quando estamos alegres e quando estamos com raiva, quando estamos rindo e quando estamos de luto. E ele vê como a árvore se inclina e então une sua força para nos derrubar. E ele é de grande poder, alguém que pode fazer oposição terrível, de grande autoridade e influência sobre o mundo carnal, de grande astúcia e destreza em colocar nossos pecados em ação. Certamente, a menos que sejamos fortes no Senhor e na força do seu poder, não haverá oposição, comparado em Efésios 6, capítulo 10, verso 12. Paz, porque Deus deixou isso impossível para o homem, quando ele ofereceu esperanças pela nova aliança? Primeiro, para que toda a glória do bem que há em nós possa redundar em sua graça. Efésios capítulo 1, verso 6. Para o louvor da glória de sua graça, pela qual ele nos fez agradáveis no amado. Esse é o objetivo de Deus na nova aliança, para que possamos sempre admirar e estimar altamente sua gloriosa graça. E portanto não é apenas a graça que abre a porta, que remove a espada flamejante que está contra nós, que tira a maldição de Deus, mas em todo o negócio da salvação, tudo deve ser atribuído à graça. Não é daquele que quer nem daquele que corre, mas de Deus que se compadece. Romanos capítulo 9, versículo 16. As palavras deseja e corre são consideráveis. O Senhor que nos traz a este estado, nos mantém nesse estado. Segundo ponto, para manter a criatura em constante dependência dele, para que ela possa ouvir de nós com frequência. Enquanto o homem for suficiente para si mesmo, ele nunca chegará a Deus. Jeremias capítulo 12, versículo 31. Nós somos senhores e não viremos mais a ti. Se um homem tivesse domínio sobre seu próprio espírito e fosse suficiente para si mesmo, Deus nunca ouviria falar dele. O pródigo afastou-se de seu pai quando ele tinha sua parte em suas próprias mãos, e ele nunca pensou em voltar, até que gastasse tudo e começasse a passar necessidade, conforme Lucas capítulo 15, versículo 14. Assim devemos fazer com Deus. A oração e todo o comércio com o céu cessariam se fôssemos suficientes para fazer qualquer coisa, portanto, com o homem é impossível. Uso 1. Tome cuidado para não fazer uso errado dessa impossibilidade, ou seja, para desanimar e jogar fora tudo, como se não houvesse esperança. Deus deixou isso para que possamos desesperar de nossa própria força, mas não de sua ajuda. E não devemos desanimar, pois Ele opera em nós o que exige de nós. Primeiro ponto. Deus pode superar toda essa dificuldade. Aquele que fez o coração está acima dele e pode moldá-lo para si mesmo. A dificuldade evangélica reside em três coisas: a corrupção da nossa natureza, os impedimentos externos e a oposição de Satanás. Agora, a Escritura representa Deus como capaz de fazer tudo por nós. Ele pode mudar os nossos corações, santificar nossa condição e ajudar-nos a vencer as nossas tentações. Primeiro ponto, Ele pode mudar nossos corações pela regeneração. Infelizmente, não podemos mudar nossa natureza ou nos voltar para Deus. E, portanto, podemos ser abatidos quando olhamos para os caminhos santos de Deus e para as forças de nossas próprias concupiscências. Mas Deus é capaz de mudar nossos corações e acabar com sua relutância, não causando uma impressão violenta, como forçamos uma pedra para cima, mas imprimindo em nossos corações os hábitos da graça pelas quais somos conduzidos voluntariamente nos caminhos de Deus. E assim nosso negócio se torna fácil. Tito capítulo 3, versículo 4 vai dizer: de acordo com sua misericórdia, Ele nos salvou pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo. E ninguém pode vir a mim a menos que o Pai me enviou o atraia. João capítulo 6, versículo 44. Atrai-me e corremos atrás de você. Ele exerce seu grande poder sobre o coração e muda a inclinação de nossas almas, e assim entramos. Segundo ponto, Deus pode santificar nossa condição para que não seja uma armadilha. Cristãos, o que quer que vocês pensem sobre isso, não é fácil manter-se insetos da mancha do mundo, viver no meio de tantas tentações
e manter um coração igual, santo e celestial, como o apóstolo menciona em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 29 ao 31. Resta que os que têm esposa sejam como se não as tivessem, e os que choram como se não chorassem, e os que se regozijam como se não regozijassem, e os que compram como se não possuíssem, e aqueles que usam este mundo como se não abusassem dele. Este é o nosso dever, mas como faremos para obter um coração tão desmamado? Para o homem é impossível, mas não para Deus. Ele pode dar a um homem rico tal graça que despreze o mundo, acumule tesouros no céu, e por motivos religiosos deixe tudo por causa de Cristo. Deus ensinou a Paulo este santo desmame. Filipenses capítulo 4, versículo 12. Sei ser humilhado e sei ter abundância, em todos os lugares e em todas as coisas. Sou instruído e estar farto e ter fome, e ter abundância e a sofrer necessidade. E ele pode ensiná-lo se você esperar por ele. Nosso próprio espírito natural, na verdade, nos conduz de outra maneira. Tiago capítulo 4, versículo 5 ao 6. O espírito que habita em nós deseja a inveja, mas dá a maior graça. Nosso espírito natural é totalmente voltado para as coisas temporais. Inveja a grandeza dos outros, projeta para nós mesmos, mas quando os desejos se esfurecem, ele pode controlá-los. O Senhor é capaz de nos dar um santo desmame e moderação de nossos desejos, em meio a todas aquelas iscas e armadilhas que também nos cercam. Terceiro ponto, para vencer as tentações. É Deus quem resgata a presa e nos arrancou a princípio da mão forte do poder de Satanás. Quando o homem forte e armado guarda o seu palácio, os seus bens estão em paz. Mas quando alguém mais forte do que ele vier sobre ele e vencê-lo, ele tirará dele toda a sua amargura, em que confiava, e dividirá seus despojos. Lucas capítulo 11, versículo 21 ao 22. Deus pode amarrar Satanás e desalojá-lo e resgatar-vos das armadilhas do diabo, onde sois levados cativos por ele à sua vontade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 26. E quando estivermos em estado de graça, ele poderá preservá-lo apesar dos homens e dos demônios. O mundo ataca os filhos de Deus com grande força e poder, e o diabo está nos desígnios, mas diz o apóstolo: maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. João capítulo 4, versículo 4. Deus é maior em conselho, maior em força, maior em sua providência e vigilância pelo bem de seu povo, até que este poder divino se entreponha, isso nunca poderá acontecer. Quarto ponto, não temos motivos para duvidar de sua vontade, pois ele prometeu tirar o coração de pedra. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Um novo coração vos darei, e um novo espírito porei dentro de vós, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Não há nada dentro do âmbito da nossa vocação cristã que não tenhamos uma promessa na aliança. O preceito e a promessa andam de mãos dadas, portanto a promessa será cumprida e, portanto, não temos motivos para nos desesperar, mas esperamos humildemente em Deus no uso dos meios até que essas promessas sejam cumpridas. Segundo ponto, que uso devemos fazer dele então? Primeiro, vá a Deus em busca deste poder quando estiver ciente de sua impotência. Em vão falamos do poder para homens que não têm consciência disso, fraqueza e nem sequer avaliação se eles têm poder ou não. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Quando estou fraco, então sou forte. Quando as criaturas estão indefesas e indolentes, Deus tem pena delas. Portanto, quando você está lutando no negócio da salvação, e isso não acontece bem, mas você encontra sua fraqueza, então você pode vir a Deus em busca de seu poder. Lamente sua impotência e diga, como Josafá, 2 Crônicas capítulo 20, versículo 12: Senhor, não temos poder nem sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão voltados para ti. Ou melhor, como Efraim em Jeremias capítulo 31, versículo 18: Tu me castigastes e eu fui castigado, como um novilho descostumado ao jugo. Transforma-me e eu serei transformado. O castigo de Deus reavivou o senso de seu dever, e pensar em seu dever o faz sentir sua impotência, e sentir sua impotência que o fez gemer para Deus e esperar por seu poder. É bom quando a experiência prática nos convence de nossas fraquezas e necessidades e nos leva à promessa, e as promessas a Cristo, em que elas estão sim e amém. Em Cristo a Deus como a fonte da graça, e então descansamos no poder de Deus. E portanto, visto que é impossível para o homem, vá a Deus e diga: Senhor, confesso a dívida, reconheço minha impotência, mas tu me proibiste de me desesperar, pois isso venho a ti. Dê o que você ordena e comande o que quiser.
Segundo ponto, se for impossível para os homens, deixe Deus ter toda a glória de qualquer graça salvadora operada em você. Marque isso porque há um engano. Deus não deve ter apenas alguma glória, mas toda a glória, pois na nova aliança não há glória senão no Senhor. Todos reconhecerão e considerarão a atitude religiosa falar de alguma ajuda da graça, mas não lhe dão devido elogio. O fariseu poderia dizer: Deus, graça te dou, não sou como os outros homens. Lucas 18, versículo 11. Como por exemplo, se um homem dissesse: na verdade tudo vem de Deus, mas apenas no sentido pelagiano, como ele é o autor natural, o autor da natureza, como ele nos criou inicialmente com uma natureza racional e nos deu uma compreensão e uma vontade, pelas quais ele nos permite escolher livremente o que é bom. Aqui o poder de Deus é reconhecido, mas a uma distância muito remota. Os próprios pagãos reconheceriam a graça por mais sacrilégios que fossem em roubar a Deus o que lhe era devido. Que vivemos e que tivemos a natureza razoável, isso foi um presente dos deuses, mas que vivamos bem, isso vem de nós mesmos. Isso confunde a natureza e a graça. Sacrificamos a cera a Deus e guardamos o mel para nós mesmos. Novamente devemos reconhecer a Deus não apenas na graça da revelação externa, revelando o objeto que Deus nos deu, uma religião excelente, aí está a sua graça, mas no trabalho e na faculdade. Aqui Deus é reconhecido, mas em uma proporção muito baixa, pois não precisamos apenas da luz do sol, mas de olhos. Efésios 1:18. Os olhos do vosso entendimento estão abertos, para que sabais qual é a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Oh, se formos mais longe, se reconhecermos que a graça interna é necessária, mas não absolutamente necessária, mas apenas para facilitar. Faze-lo com mais facilidade, pois o trabalho é muito difícil se o mero homem for deixado sozinho. Aqui o poder de Deus é reconhecido, mas não o suficiente. A graça é absolutamente necessária, não como um cavalo para uma viagem, mas como pernas e pés. Novamente, se reconhecermos que é Deus absolutamente necessário, que nos hesite e comova para dermos o golpe principal à nossa própria vontade, isso não será um elogio suficientemente elevado. É Deus quem inclina o coração, é Deus quem nos dá a vontade. Dele vem o começo e o fim de tudo. Com o homem é impossível, portanto Deus deve ter toda a glória. Segundo, aquele que tem um profundo sentimento de sua impotência pecaminosa e de suas enfermidades carnais, devem considerar seriamente e encorajar-se pelo poder soberano da graça de Deus. Do poder de Deus, como geralmente considerado, falarei mais adiante. Agora falarei sobre isso, como funciona de uma forma da graça, para nos levar a um estado de graça e para nos preservar nele. Primeiro, as Escrituras falam deste poder que nos leva a um estado de graça. Efésios 1:19. E qual é a suprema grandeza de seu poder para nós, os que cremos, de acordo com a operação de seu grande poder? Marcos, há um poder poderoso e glorioso que é visto na conversão de um pecador e transformá-lo do pecado para a santidade, ainda maior do que o poder pelo qual Deus fez o mundo. Quando Deus fez o mundo, assim como não havia nada para ajudar, também não havia nada para impedir. Mas tal é a perversidade da natureza interna do homem, tal é a oposição externa, e que o inimigo tão grande é Satanás, que nada menos do que a poderosa graça de Deus pode iniciar uma obra salvadora neles. 2 Pedro capítulo 1, versículo 3. De acordo com seu poder divino, nos deu todas as coisas que pertencem à vida e à piedade. Existe um poder divino que nos dá vida, ou um espírito gracioso interior, e um poder divino que nos ajuda a caminhar externamente no caminho de piedade. Então, Romanos capítulo 11, versículo 23, Deus é capaz de enxertá-los novamente. Os judeus são de todas as pessoas o mais obstinado e averso a Deus. Eles não têm nenhuma bondade natural de disposição, eles não agradam a Deus e são contrários a todos os homens. E os judeus serão convertidos? Sim, pois Deus é capaz de enxertá-los novamente e trazê-los a um estado de graça. Segundo ponto, este poder da graça é visto perseverando-nos em um estado de graça e continuando esta obra apesar dos homens e dos demônios, até que a graça seja coroada em glória. Infelizmente, se Deus nunca fez tanto por nós no início, ainda assim, se Ele não nos guardasse, seríamos feitos presas e naufragávamos na boca do porto. Portanto, do início ao fim, o poder de Deus é visto. Primeiro subtópico, na defesa do hábito da graça que começou na alma, quando o apóstolo nos disse que Deus, pela sua abundante misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, conforme 1 Pedro 1:3, atualmente ele diz que não guardamos pelo poder de Deus através da fé para a salvação.
Primeiro somos gerados, depois guardados. O céu está reservado para nós e nós somos guardados para ele. Primeiro, o poder da graça é um poder vivificador e depois um poder preservador, defendendo a obra que Deus começou em nós. Segundo ponto, Deus atua e acelera nossas graças em nós. É Deus quem opera em nós o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:13. Inspirando e soprando movimentos sagrados em nós. Desperta ao vento norte e vem ao vento sul. Sopra no meu jardim, para que as suas especiarias possam fluir. Cantares capítulo 4, versículo 16. E então, fortalecendo essas graças e defendendo-as em todos os assaltos e tentações e fazendo-nos crescer. Colossenses capítulo 1, versículo 11. De acordo com o seu glorioso poder, com toda paciência e longanimidade e com alegria. E Efésios capítulo 3, versículo 16. Para que ele te conceda, de acordo com as riquezas da sua glória, que sejas fortalecido com poder pelo seu Espírito no homem interior. E assim ele continua a fazer até que sejam aperfeiçoados e completamente glorificados. Assim o Senhor exerce seu poder para defender, vivificar e aumentar a graça que ele operou em nós. Vimos que há um poder manifesto em forma de graça. Agora, isso deve ser considerado por aqueles que têm um profundo senso de sua impotência e enfermidades carnais, por estas razões. Primeiro, porque é um grande alívio e apoio para a alma. O que a operação deste poderoso poder não pode fazer por nós. Excede todo poder contrário, seja no pecado, no mundo ou no diabo, e assim responde a nossas dúvidas e medos. Mas você dirá, como o poder de Deus é um alívio tão grande para a alma, podemos facilmente admitir que Deus é capaz, mas como saberemos que Ele excederá esse grande poder sobre nós? Eu respondo, primeiro, em agonias de consciência, não é apenas o medo do inferno que nos perturba, mas as nossas enfermidades enraizadas. Na verdade, o medo do inferno nos desperta, mas quando vemos nossas investiradas e enraizadas enfermidades carnais, isso nos perturba. Uma pobre alma que já tem avançado muito neste trabalho preparatório clama: é impossível que este meu coração cego seja iluminado, que esta mente vã seja levada a sério, que este coração duro seja abrancado, que estas concupiscências encantadoras sejam renunciadas. É a dificuldade de se livrar do pecado que perturba a consciência. Portanto, é um alívio representar Deus como capaz. Portanto, em meio a ataques e tentações, quando estamos perigosamente cercados e tememos que nunca seremos capazes de resistir, pense no poder de Deus. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Eu sei em que tenho crido, estou persuadido de que Ele é capaz de guardar aquilo que lhe confiei naquele dia. Judas 24. Aquele que é capaz de evitar que você caia. Nosso grande problema é a falta de poder. Segundo ponto, novamente deve ser um alívio para a alma, porque se estivermos persuadidos de seu poder, isso também nos dará alguma esperança de sua vontade, para que possamos ir a Deus e dizer como leproso. Mateus capítulo 8, verso 2. Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Veja como mendigos que virem um homem comum passar, eles não usam muito clamor e importunação com ele. Mas se virem um homem bem vestido e bem cuidado, eles o seguirão e implorarão fortemente por alívio. E diga, Senhor, está no poder de suas mãos nos ajudar. Portanto, isso nos encoraja a considerar que Deus é capaz, pode facilmente ajudar e fazer isso por nós. Terceiro ponto, o poder de Deus está comprometido com a promessa. E, portanto, em muitos casos podemos raciocinar que Ele é capaz de nos guardar. E, portanto, Ele o fará. Romanos capítulo 14, versículo 4. Ele será sustentado porque Deus é capaz de fazê-lo resistir. E Romanos capítulo 11, versículo 23. Eles serão enxertados porque Deus é capaz de enxertá-los novamente. Os dois pilares do templo chamavam-se Jaquim e Boaz, força e estabilidade. Ele tem força e, portanto, estabelecerá, pois tem poder suficiente para cumprir sua palavra. Segundo ponto, as dificuldades são deixadas para este fim, para nos levar ao trono da graça, para que possamos colocar o poder de Deus em ação, para que onde o homem termina, Deus possa começar. E quando a criatura tiver gasto sua permissão, o Criador pode mostrar sua força. Veja como no caso externo Deus promete libertar o seu povo. Quando ele vir por seu poder, se foi. Deuteronômio 32, verso 26. Assim como no caso interno, ele dá poder aos fracos e aos que não têm. Ele pode aumentar a força. Isaías capítulo 40, versículo 29. Uso 1. Deixe que isso nos apoie em todas as dificuldades que encontramos em nosso caminho para o céu.
Quando estamos perdidos, Deus não fica perdido. Zacarias capítulo 8, versículo 6. Se isto for maravilhoso aos olhos do remanescente deste povo nesses dias, deveria também ser maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor. O poder de Deus não deve ser medido pelos nossos pensamentos e pela nossa escassez. As coisas podem parecer estranhas para nós, mas Deus pode facilmente efetuá-las. Aquele que produz na primavera flores tão lindas da terra, que parecem com uma face tão horrível e sombria no universo, o que ele não pode operar em nossas almas? Isto é um grande apoio para uma alma desfalecida. É fácil para Deus fazer o que consideramos impossível. Um estranho não pode encantar um cão martim, quando o dono da casa consegue com a palavra. O pastor pode separar o cão do rebanho. Assim, o Senhor pode facilmente repreender Satanás quando o achar mais violento, e ele pode subjugar e reprimir a luxúria mais forte. Segundo, quando tivermos consciência de nossa fraqueza, observemos as leis que Deus estabeleceu para as criaturas. Deus será atendido e esperado no uso dos meios. Devemos chegar ao trono da graça e, portanto, nisso nosso Senhor, quando nos ensina a orar, Ele diz: Teu é o reino, o poder e a glória. Devemos ir a Deus se quisermos que seu poder seja exercido. E Deus será acreditado e terá seu poder apoiado e aplicado. Marcos capítulo 15, versículo 28. Ó mulher grande, a tua fé, faça-se contigo como queres. João 11, versículo 40. Se você acreditar, verá a glória de Deus. Isto é seu poder. Se em situações desesperadas desejamos que o poder de Deus seja manifestado, Deus deve ser procurado e apoiado, e você deve se abster de todo pecado. Sansão não recebeu mais força de Deus do que quando guardou a lei de sua profissão. Quando nos enrendamos e voluntariamente caímos no pecado, nos afastamos de Deus, dispensamos Deus de cuidar de nós. Terceiro e último ponto. Observe que experiência você tem do poder de sua graça. Você descobriu que isso funciona em você? A mera leitura e a adição não evidenciaram tanto esta verdade quanto a experiência, de que há poder manifestado de maneira graciosa. Infelizmente, caso contrário, falaremos dele como estranhos, com noções frias. Portanto, você pode dizer: posso todas as coisas naquele, através de Cristo que me fortalece? Filipenses capítulo 4, versículo 13. E você é forte no Senhor e na força do seu poder? Efésios 6 e 10. Você aprendeu esta arte sagrada de vencer suas enfermidades e tentações pelo poder de Deus?